Olá e bem-vindo de volta ao Cantinho do Tipo. Então, gente, voltando a falar um pouquinho sobre livros, no vídeo anterior eu acho que foi o vídeo anterior, a gente teve uma conversa um pouquinho diferente falando sobre o Kindle. E seguindo falando sobre o Kindle, vamos falar sobre um outro e-book, que é o livro da vez, que é Holy Call. Eu dei uma atropelada um pouquinho na minha intro, né? Porque eu quis fazer o link com o Kindle do vídeo anterior e simplesmente atropelei. Enfim, bem-vindos de volta aqui ao Cantinho. Hoje a gente vai falar sobre livros, sobre um livro em específico, e é sobre mais um e-book. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a obra de David Duchovny, Holy Call. Eu li ele na versão digital. E Holy Call, uma fábula animal, nós vamos embarcar numa história muito divertida, uma história muito engraçada. Holy Call foi uma indicação de leitura. Inclusive, se você tem sugestões de livros, ou tipo, enfim, sugestões de livros, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu gosto de ler e, enfim, saber um pouquinho mais. Inclusive, essa indicação foi sugerida lá no meu Instagram. Então, conversa comigo aqui, ou no meu Instagram. Mas, enfim, Holy Call, ele tem uma premissa um tanto interessante, porque a gente vai acompanhar a história sendo narrada do ponto de vista de uma vaca. É curioso. É muito curioso e muito divertido, porque foge completamente da... Eu ter lido esse livro, nossa, fugia completamente do que eu já estava acostumado a ler. Porque, tipo, eu vim de Sherlock Holmes, eu vim de... Buguei. Gente, eu esqueci os livros que eu li recentemente. Mas, enfim, ler Holy Call foi algo muito interessante porque fugiu completamente daquele nicho de livros que eu estou acostumado a ler. De mistério, de terror, suspense, aventura, romance, drama. E é um livro que era completamente fora dessa minha bolha que eu estava mais ou menos acostumado já a ler. E foi uma experiência muito gostosa. Desde o início, enfim, a gente vai acompanhar a história da Elsie Bovary, que ela é uma vaca. Então a gente vai acompanhar a história dela. É muito engraçado, porque sabe nos filmes quando tem aquela quebra da quarta parede, quando funciona e fica algo interessante, porque às vezes eles tentam fazer de uma forma que não funciona e... Mas enfim, o foco não é falar sobre filmes hoje. Vamos lá. Em vários momentos é como se a Elsie ela quebrasse a quarta parede entre o livro e a gente. Ela realmente interage com a gente conversando, e é algo que é muito interessante, porque, por exemplo, ela fala de situações em que ela diz que a minha editora sugeriu que eu inserisse tais e tais situações, que tirasse tais e tais coisas, que pudesse ser que meu público não fosse gostar tanto. Mas ela quebra a quarta parede entre a gente e comenta de coisas que a editora dela sugeriu, tipo, pode inserir tais coisas aqui, pode retirar tais coisas aqui, porque pode pegar um pouquinho mal. Então, é como se ela estivesse narrando toda a história dela, só que em vários momentos ela abrisse parênteses e conversasse com a gente. Se você conversar comigo pessoalmente, você vai entender que, tipo, eu tô numa linha de raciocínio, quando eu abro um parênteses, vou e esqueço aquilo que eu tô falando ali. Por exemplo, agora, eu abri um parênteses e esqueci. Como eu falei, a gente vai acompanhar a história da Elsie. Então, de início, a gente vai ver toda aquela rotina dela de vida na fazenda, que ela gosta bastante. Ela convive com a sua melhor amiga e elas estão ali vivendo a sua vida. Elas acham muito estranho porque sempre em dado momento a mãe de alguém, no caso
mãe de alguma das vacas da fazenda, ela simplesmente some da noite pro dia e elas ficam meio que sem entender por que aquilo ali ocorreu, por que aquilo ali tá acontecendo, como que aquilo ali tá acontecendo. Meio que, né, a gente já sabe o que é. Pera aí, preciso de água agora. Uma coisa que frequentemente acontece na fazenda, principalmente entre as vacas, porque a Elsa ela vai focar mais no convívio das vacas ali, é que em dado momento as mães elas sempre somem. Tipo, da noite pro dia a mãe da Elsa simplesmente sumiu, simplesmente desapareceu. Meio que a gente leitor, a gente ser humano, a gente já sabe o que é que aconteceu. Mas é muito interessante ver que, tipo, pra ela simplesmente desapareceu, não se sabe porquê, e fica aquela questão, tipo, será que ela sumiu porque ela não gostava de mim, ou coisas do tipo. Fica esses questionamentos no ar, sabe? Enfim, a gente vai acompanhar a rotina dela na fazenda, de sair, comer pasto, conversar e ruminar tantas coisas. Sério, a forma da escrita do livro é muito interessante porque a leitura ela vai fluindo, mas enfim, deixa eu dar uma parceira depois. Até que um dado momento ela conversa com a sua melhor amiga e fala: olha, o que você acha da gente, tipo, esperar todo mundo dormir, pegar, tipo, a gente vê um dia que a porteira ela fica esquecida, aberta, vamos dar uma volta, vamos dar um rolê na noite. Até porque elas queriam conversar com os bois. Enfim, acontece que a amiga da Elsie, ela fica conversando com os bois lá, e eles ficam é muito engraçado porque, tipo, ele é um livro para ele não ser levado a sério, porque, né, a gente tá acompanhando a história sendo narrada por uma vaca. Os animais falam, os animais conversam e agem como seres humanos. Não é que agem como seres humanos, mas enfim. Por exemplo, essa situação entre a amiga da Elsie conversando com os bois lá, é como se fosse, tipo, seres humanos se conhecendo, aquela coisa, tipo, de crush e tudo mais. Mas enfim, é engraçado, porque, né, é um boi e uma vaca se conhecendo e a gente tá acompanhando isso. Mas enfim, a Elsa ela não se sente muito no clima, tipo, não tô afim de conversar com homem não, com boi não. E deixa a amiga dela ali conversando e segue dando um rolê pela fazenda, porque tipo, tá de noite, tá todo mundo. A família ali da fazenda já tá dentro de casa e tudo mais. Até que ela se aproxima da casa ali do fazendeiro e vê que tá todo mundo reunido na volta de uma caixa, que ela até intitula O Deus Caixa, que no caso é a nossa televisão. E ela acompanha ali o que o pessoal tá assistindo e tudo mais, e ela ouve falar sobre várias coisas. Só que em dado momento, tipo, que é o que acontece, tipo, a propaganda na televisão, eles falam sobre a situação das vacas quando, né, tem todo aquele processo na fazenda, tipo, a vaca vai crescendo, vai enfim, se desenvolvendo até que chega o momento da vaca ser abatida. E quando ela tem esse choque de realidade, é como se... eu não sei nem expressar direito, porque é como se realmente, tipo, como se uma venda tivesse caído dos olhos dela. Tipo, ela percebe que ela tá sendo usada, que ela tá sendo... enfim. A gente já sabe como é que acontece toda essa situação, tipo... né? Só que pra ela... foi como se ela descobrisse algo realmente absurdo, porque, tipo... ela dá o leite pra eles, pra depois eles matarem ela. Pra ela não faz nenhum sentido. E é engraçado porque... que é interessante porque, tipo, ela tem esse choque de realidade e ela, de primeiro, ela guarda aquilo pra ela vai ruminando aquela situação também.
E em contrapartida, ela meio que vira a chavinha e fica, tá, esse é o meu sentido da vida, tipo, eu nasci aqui, cresci aqui e vou morrer aqui. Só que não é isso que ela queria pra ela. Ela acaba mudando um pouco as suas atitudes ali na fazenda. E até que em um dado momento ela pensa, gente, eu vou embora desse lugar. Porque em uma desses outros passeios noturnos dela, que ela volta a ir lá perto da casa dos fazendeiros e tá todo mundo na volta do Deus Caixa de novo. E se eu não me engano, é tipo uma matéria tipo Discovery Channel, Animal Planet. Esses canais mais voltados para os animais e vida selvagem, eles estão falando da Índia e o quanto as vacas elas são um animal sagrado naquele lugar. E ela fica, meu Deus, tá aí, eu quero ir pra Índia, porque eu não quero morrer aqui. Eu não quero. Eu cresci, eu nasci aqui e eu não quero ser morta e virar carne e alimento para um ser humano. Ela começa a ver. E é uma coisa engraçada, porque, tipo. Olha, já vi outro parênteses, mas enfim, vamos seguindo aqui. Coisas que, para nós seres humanos, são coisas normais, para a vaca, aos olhos dos animais, são coisas completamente estranhas, até muitas vezes. Não estou falando dos hábitos alimentares nossos de, enfim, comer carne, etc. Mas, enfim, coisas que para nós é completamente uma coisa normal, uma coisa natural, para elas, para os animais, são coisas completamente estranhas, às vezes nojentas, e eu fico, gente, isso é muito engraçado parar para ver esse outro ponto de vista. Enfim, voltando pra Índia. Ela tem esse insight, tipo, meu Deus, eu quero ir pra Índia. Mas como é que eu vou pra Índia? Aí que surgem outros personagens na história. Eu não vou entrar em detalhes desses outros personagens, porque, tipo, eu quero deixar essa curiosidade pra, tipo, você ler esse livro, porque é um livro muito gostoso realmente de ler. E esses outros personagens, vão surgindo dois personagens. Um vai chegando, tipo, descobri que tu tá querendo fugir da fazenda. Eu posso te ajudar. Ou eu quero ir junto. Eu quero ir junto e posso te ajudar. Aí outro personagem também vai fazendo assim. E os três resolvem fugir juntos da fazenda, cada um para os seus respectivos destinos. E entram em uma grande aventura. Meio clichê, né? Mas enfim, é uma história extremamente gostosa, é uma história extremamente divertida. E como eu fiz essa leitura no Kindle, e eu lia no trajeto ida e vinda, e no trajeto de ida e volta do serviço, era muito estranho, porque tipo, diversas vezes eu me pegava rindo no ônibus, porque tipo, realmente a história estava muito engraçada. Então, tinha umas situações que eram muito engraçadas durante a leitura. Enfim, a Elsie, ela consegue contar a sua história de uma forma muito divertida. Tem aqueles clímax que fica um pouco mais tenso a história, mas logo vai se dissolvendo e fica tudo muito... É uma história muito bacana de ler e acompanhar. E é muito interessante porque, principalmente nessas quebras de quarta parede, que o livro ele inclui diversos easter eggs da cultura pop, digamos assim. O que torna o livro muito mais divertido e envolvente, porque, tipo, se determinadas frases, determinadas situações, ou até mesmo títulos dos livros, títulos dos capítulos, fazia alguma referência à cultura pop, e eu acho isso muito legal, porque, tipo, e meio que casa, meio que fecha junto com o que a personagem estava contando ali naquele momento. Enfim, eu demorei para ler porque eu intercalava o Holy Call com outras leituras que eu estava fazendo. Gente, eu gesticulo muito com a mão, né? Desculpa. Eu demorei um pouquinho para ler porque eu intercalava Holy Call com as outras leituras que eu estava fazendo. Mas olha, sinceramente,
2, 3 dias é tranquilo de ler o livro, porque a história ela flui muito tranquilamente. Então, dependendo do seu ritmo de leitura, você pode ler em um dia ou até, sei lá, 2, 3, 4 dias você já terminou o livro. E é muito divertido. A Elsie, ela consegue eu não sei se eu consideraria esse livro infantil. Não, acho que não. Porque ela consegue falar de uma maneira divertida, criativa, e que mesmo assim ela consegue te passar algum tipo de ensinamento, algum tipo de aprendizado. E é muito interessante, é muito bacana. Eu não conhecia o autor, eu não conhecia essa história. Como eu falei, foi minha indicação de leitura e não me arrependo, realmente foi muito gostoso de ler. Holy Call é da editora Record. Como eu falei, eu li o e-book dela. Inclusive, para quem é assinante do Kindle Unlimited, esse livro está disponível, pelo menos até a gravação do vídeo que eu estava dando uma olhada ali. Até a gravação hoje do vídeo, essa edição estava disponível para quem é assinante do Kindle Unlimited. Então, se você é assinante, você pode baixar o livro lá e ter também na sua biblioteca de livros e devorar em dias. Caso você esteja se perguntando de o que é o Kindle Unlimited, na nossa conversa sobre o Kindle, a gente, além de eu ter conversado um pouco mais sobre o que é o dispositivo do Kindle, abordei um pouquinho do que é o Kindle Unlimited. Então, você não sabe ainda o que é, dá uma checadinha ali. E, enfim, gente, Holy Call foi uma leitura muito divertida, eu dei boas risadas, então esse livro veio num momento muito oportuno, porque eu parando para pensar, eu estava vindo de leituras muito mais densas, muito mais pesadas, com uma carga emocional bastante grande, principalmente Diário de uma Escrava foi um livro muito pesado de se ler, mas enfim, para uma outra conversa, que eu nem sei se eu quero ter essa conversa aqui, mas enfim. Eu vinha de leituras muito mais pesadas, muito mais densas, e ler Holy Call foi tipo um suspiro, foi ver coisas diferentes, ler coisas diferentes que eu realmente não estava acostumado ou habituado a ler, e foi uma experiência muito bacana. Então, se você está querendo, procura uma história mais light, uma história mais tranquila, uma história engraçada, e que você, querendo ou não, vai aprender alguma coisa. Holy Call é um excelente livro, é um livro muito gostoso. É isso. E aquele esqueminha de sempre da gente aqui, se você tá gostando do conteúdo, se você tá gostando dos vídeos, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no cantinho caso você não é inscrito ainda para continuar recebendo os nossos vídeos aqui, e conversa comigo nos comentários aqui embaixo. Eu gosto de ler os comentários e trocar essa ideia mais de pertinho. Me indiquem livros, eu realmente gosto de indicações de livros. Talvez eu seja aquele tipo de pessoa que investe em mais livros do que consegue ler, talvez, mas enfim, manda livros aí que a gente surta, mas a gente gosta. E caso você queira ler Holy Call também, a gente vai deixar um link aqui embaixo, que nem a gente vem deixando nos outros vídeos, que se você comprar pelo link aqui embaixo, você vai estar ajudando o cantinho também, para que a gente continue produzindo e melhorando as coisas aqui. E eu acho que era isso. Você é muito bem-vindo aqui no cantinho. Eu espero você na nossa próxima conversa. E eu preciso de mais café. Até mais, gente.